Antes de entrarmos propriamente na lição, podemos fazer um breve resumo do que nós vamos recapitular esta manhã. Sabemos que, portanto, que guerras por detrás das guerras. Sabemos o que é que se passou, primeiro no céu, depois veio à terra, depois os nossos primeiros pais, sabemos aquilo o que sucedeu, o pecado entrou no mundo, depois Deus já tinha uma maneira maravilhosa para cada um de nós, deu o seu Filho amado por cada um de nós, e por fim nós temos não um advogado, nem um juiz, mas temos um que nos quer levar com Ele para o céu. Ele mesmo disse ao Pai: aqueles que me destes, quero que estejam comigo. E, portanto, nós vamos iniciar então a lição. O título é A Guerra por Detrás de Todas as Guerras. E nós sabemos que nos dias que hoje vivemos, quantas guerras nós conseguimos observar, quantas guerras nós ouvimos falar nas notícias. E, portanto, é algo que não nos é estranho. E a história da humanidade tem sido uma sucessão de guerras e guerrilhas umas atrás das outras. Mas esta é uma guerra especial. E é uma guerra especial porque a lição vai-nos falar sobre isso, porque ela surgiu não na terra, mas no céu. E quando a gente fala numa guerra no céu, sendo o nosso Deus um Deus perfeito, uma pergunta vem logo à nossa mente: como é que é possível que, sendo Deus a personificação do amor, haver uma guerra no céu, no meio de todas aquelas criaturas criadas por Ele? Então, mas Deus cria criaturas que são bélicas? E é tudo isto que vamos falar esta semana. É evidente que o mundo é mau, as guerras existem, não é porque Deus queira. Vamos ver ao longo da lição o que é que sucedeu. E vamos ver que, acima de tudo, Deus é amor. A sua natureza intrínseca é amor. Daí que tudo aquilo que Deus cria, ou já criou, tem essa mesma natureza. Porque Deus não cria coisas imperfeitas, Deus cria coisas e seres perfeitos. Portanto, são também, na sua essência, amor. Mas algo aconteceu de estranho para que este paradigma da criação, sempre na base do amor, que é a essência de Deus, ter sido alterado. E tudo isto acontece por uma razão muito simples. Na sua criação, no seu amor, Deus cria as criaturas, passa o pleonasmo, com algo que é extremamente importante. São criaturas inteligentes e com aquilo que se chama o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio leva-nos a algo muito interessante. É a capacidade de fazermos escolhas. Deus podia ter criado seres que faziam aquilo que Ele queria. Mas isso não é amor. Amor tem que nascer do próprio amor, não da imposição, seja de quem for. E, portanto, este livre-arbítrio está na origem de tudo aquilo que hoje nós vivemos como protagonistas e que sentimos nas nossas vidas e que tem acontecido em toda a Terra. E é exatamente sobre isto que nós vamos falar. E, portanto, para começarmos na parte de domingo, nós durante este trimestre vamos falar sobre Apocalipse 12. E, portanto, o texto, a lição começa logo com o Apocalipse 12, 7 a 9, que nos diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. O versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós sabemos, prezados irmãos, esta grande luta que houve no céu. Helena White, nos comentários, diz-nos o seguinte, logo na parte do domingo: Lúcifer tinha inveja e ciúmes de Jesus.
Jesus Cristo. No entanto, quando todos os anjos se curvaram perante Jesus para reconhecer a sua supremacia e a alta autoridade e o seu direito de governar, ele curvou-se com eles, mas o seu coração estava cheio de inveja e de ódio. Esse é que foi o problema. Por alguma razão que nós não conseguimos entender, o mal apareceu no céu, no meio daquelas criaturas. E é interessante que, no ser criado mais importante a seguir a Jesus, não é? Acaba por ser o ser que vem trazer todo o mal no meio de todas as hostes celestiais. Nele diz que se encontrou a pecado, ele sentiu inveja. Ele quis usurpar o lugar do próprio Criador, uma criatura a querer tomar o lugar do Criador. Ezequiel 28, 12 a 15, fala-nos exatamente disso e diz: Filho, tu és sirete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras. Andavas, perfeito eras nos teus caminhos, e agora vejam o que diz, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isto é um mistério, porque é que isto aconteceu. E o que aconteceu nesta altura veio alterar todo o rumo da história, não que Deus não soubesse, mas veio afetar tudo aquilo que passou a ser a história no céu e agora também na humanidade. Paula, mas o versículo 17 ainda de Ezequiel 28, diz-nos o seguinte: E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplassem. Portanto, Deus poderia imediatamente ter destruído Satanás. Porquê que não destruiu? Ou a primeira pergunta esta manhã: será que Deus criou Satanás? Não, Deus criou um anjo perfeito. Criou perfeito. Deus, na criação, ao fim de criar tudo, o que é que Deus disse? Que era quê? Muito bom. Mas poderíamos dar, por exemplo, um exemplo. Uma família, por exemplo, tem 2 ou 3 filhos. Há um dos filhos que saiu, fez tudo errado. Fez completamente diferente dos seus irmãos. Será que essa mãe criou um filho rebelde, um filho desobediente, criou iguais aos outros? E o Senhor também criou Lúcifer, que, como nós já falámos aqui, era um anjo de luz. Tinha acesso a muita coisa, só não tinha acesso a uma coisa. E era isso que ele queria. No livro Patriarcas e Profetas, logo no capítulo 1, diz-nos assim: perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou, o rei, quem era o rei? Era Deus, que ninguém a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia ter pleno acesso aos seus planos, e a ele foi confiada a tarefa de executar os poderosos conceitos da sua vontade. Foi isto que realmente que fez a revolta em Satanás, dele não ter parte nos planos, portanto, entre Deus e o seu Filho Jesus. O anjo cobridor, portanto, era o que tinha, no fundo, o ser cobridor era o que tinha a autoridade máxima para proteger, para orientar. Portanto, ele tinha um estatuto acima de todos os outros anjos que existiam no céu. E ainda assim, a inveja, este orgulho exacerbado,
nasceu no coração de Satanás. E aquilo que o irmão Joaquim leu há bocado, da lição do Espírito de Profecia, em que todos se ajoelhavam perante Deus, e ele também o fazia, mas no seu coração não existia o mesmo sentimento de reverência e de amor profundo por Deus que existia nos outros anjos. E ele começa, no fundo, como ele era o anjo principal que orientava todos os outros, começa a falar com os anjos e a criar dúvida. Será que Deus é um Deus justo? Será que nós não estamos aqui e não temos que seguir, obedecer-lhe por imposição? E nós sabemos que alguns dos anjos começaram também a ter as mesmas dúvidas. E se a gente ler o Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, acho que é no capítulo 28, explica isso, que na realidade os anjos começaram também a falar sobre isto e começaram a sentir, começou aquilo que a gente chama a murmuração. Muitos deles começaram a pensar assim, e Jesus dá uma oportunidade. Deus e Jesus sabiam o que é que se estava a passar. E dão mais do que uma oportunidade a Satanás e a todos aqueles anjos de poderem repensar a forma como estavam a agir, a forma como estavam a pensar. Foi-lhes mostrado que estavam errados, foi-lhes mostrado que não era assim, que Deus não era um Deus que impunha, era um Deus de amor que levava a que eles o pudessem amar da mesma maneira que Ele os amava. E muitos deles voltaram voltaram atrás. Lucifer nunca voltou atrás. O seu orgulho era de tal maneira exacerbado que ele já não conseguia. E diz o Espírito de Profecia alguns que, a certa altura, ele teve no seu coração, ele queria, efetivamente, voltar àquilo que era antes. Mas, novamente, o seu orgulho se sobrepôs a esta vontade de obedecer a Deus e de permanecer no seu amor. E nós sabemos que o resultado foi complicado, foi terrível. Isaías 14, versículo 12 a 14, diz-nos o seguinte: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei acima das estrelas de Deus. Pesados irmãos, isto foi a ambição que ele queria ter para ele, subir acima das estrelas de Deus. E diz: exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui, Lúcifer vai repetir estas palavras quando veio à terra a Eva. Ele também vai dizer a Eva que se ela comer do fruto, ela vai ser igual a Deus. É aqui um ponto que é muito importante. Há bocado falámos que Deus, no seu poder total, podia ter destruído logo Lúcifer. Na verdade, não fez. Agora pensemos porquê. Vamos imaginar que Deus destruía imediatamente Lúcifer e erradicava de imediato o mal que estava a surgir no céu. O que é que os outros seres criados iriam pensar? Lúcifer não quis fazer aquilo que Deus lhe pedia, portanto teve que ser erradicado. Não ia ficar em causa o caráter do próprio Deus, porque no fundo aquilo que Lúcifer estava a fazer era pôr em causa o caráter de Deus. Se Deus o destruísse, eu dizia, depois ele destruiu porque com certeza havia qualquer coisa que não estaria bem. Porque não podemos esquecer que a dúvida já persistia nessa altura. Então Deus, diz aqui o texto, que embora fosse paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele estragasse o quê? O céu com a sua rebelião. Mas não o eliminou. Fez de outra maneira sábia, porque o nosso Deus é um Deus sábio e Deus, acima de tudo, quer mostrar a cada um de nós, como quis naquele tempo mostrar aos anjos, que a sua essência é amor, puro amor. Um amor profundo por todos os seus seres criados. Temos ali alguém que quer, é o Amilcar? Pensar se realmente Deus tivesse executado Lúcifer,
E na sabedoria de Deus, Ele sabe o que poderia ter acontecido. Eu imagino que o mal não ia acabar, porque atrás de Lúcifer iam outros anjos. Os que estavam em dúvida também, com dúvidas. E atrás dos anjos íamos nós, porque nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, portanto, todos morríamos e ficava Deus sozinho. Assim Ele dá-nos a oportunidade, não é? E demonstrar o seu amor, que foi derramado na cruz por cada um de nós. E aí os outros anjos viram que realmente o plano de Satanás deu errado, porque ele matou o Salvador. E temos todos nós a percorrer este caminho, o grande conflito, justamente por isso, porque Deus é amor e permite que sobrevivamos a todos estes problemas. Porque Deus sabia que matando Lúcifer, se calhar o mundo ainda seria pior. Já concluímos que a pior... Sim. Sim. Não, isto era só para dizer que, onde existe dúvida, há o sentimento de instabilidade, não é um sentimento que nos permite amar de uma forma normal, natural, como respirar. Portanto, e esse sentimento estava lá. Agora dar a palavra ao Manuel Cordeiro. Paula, Inhantes, patriarcas e profetas, sobre isto que nós estamos a falar, no capítulo 1, diz logo o seguinte: se Deus tivesse destruído imediatamente Lúcifer, alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de o fazer pelo amor. Exatamente. E a seguir ele diz isto, ainda para patriarcas e profetas: era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo e que a sua lei é perfeita. Manel. Era nessa continuidade, porque diz também nas parábolas de Jesus, quando ele pecou no céu, nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente o seu caráter. E eu aqui abro um parênteses para quem já estudou um bocadinho toda esta parte. Muitos dos anjos do céu só compreenderam plenamente o caráter de Satanás quando Jesus morreu na cruz. Só aí, e por essa mesma razão, é que só aí é que o destino de Satanás e dos seus anjos associados ficou traçado. E esse é um aspecto extraordinário. E ainda que a lição não fale, mas porque aborda a comparação da decisão dos anjos no céu com a decisão que nós vamos ter que tomar na terra, porque diz em cima, nesta batalha cada anjo escolheria o seu próprio lado e revelar-se-ia diante de todos. É por essa razão que antes de destruir todos os pecadores, inclusivamente Satanás, após o regresso de Jesus haverá o milénio, para que no decorrer de todo esse período, e com certeza o estudaremos à frente com mais cuidado, nenhum de nós fique com a mais pequenina dúvida sobre a justiça e o amor de Deus aplicado sobre todos. E este é o fantástico que o Senhor nos coloca. Esta é a razão porque Deus não destruiu imediatamente. Se o tivesse feito, santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça. Tal qual quando Jesus vier à terra, se de imediato aplicasse a destruição e nós não tivéssemos a oportunidade, como diz a profecia, de julgar com os anjos, que nós não vamos julgar nada, a decisão está tomada, mas iremos perceber que a decisão de Deus é justa, para que, quando consumada, não fique uma ponta de dúvida, porque foi ela que originou o pecado. Exatamente. Nós poderemos ver Daniel 4, sabemos o que foi esta passagem. Ou seja, portanto, Nabucodonosor também se quis exaltar com a estátua que quis, e então determinou um decreto para que todos se ajoelhassem a essa estátua. Houve 3 jovens que não se ajoelharam a essa estátua. Sabemos o relato bíblico, o que é que nos diz, mas não era isso. O que eu queria trazer era: Lúcifer teve possibilidade de se arrepender, porque Deus é misericordioso e longânimo. E vamos ver a atitude de Nabucodonosor, portanto, Daniel 4, versículo 34 e 37.
Diz-nos no versículo 34, mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E agora no versículo 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Portanto, vimos a diferença entre Lúcifer e Nabucodonosor. Nabucodonosor arrependeu-se, Lúcifer não. Mas as oportunidades foram dadas a Lúcifer também. E isto é o que acontece para todos nós nos dias de hoje. As oportunidades Deus dá-nos todos os dias. Nós temos é que querer aceitá-las e de coração aceitar aquilo que, no fundo, é o seu querer na nossa vida, porque o seu querer na nossa vida é a nossa felicidade, indubitavelmente. Lúcifer, entretanto, como diz o texto, teve que sair do céu para que o resto dos anjos não fossem contaminados, o resto das criaturas não fossem contaminadas com a rebelião deste anjo querubim. A verdade é que com ele foi a terça parte dos anjos. Nós não sabemos quantos são, mas deveriam ser muitos, muitos. E agora aparece no cenário, nesta história, aparece a terra. E aparecem mais duas criaturas de Deus, criadas perfeitas, à sua semelhança, à sua imagem e semelhança. E estas duas criaturas perfeitas iriam, no fundo, preencher um vazio que fica com a saída de Lúcifer e da terça parte dos anjos. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade e no seu amor profundo por aqueles que queria, Adão e Eva explicou tudo. E disse-lhe, vocês podem decidir aquilo que quiserem, mas têm que saber decidir da forma correta. Deus ensinou-os, Deus mostrou-lhes o caminho do bem, Deus mostrou-lhes o que é o amor profundo, o que é o amor verdadeiro. Mas, tal como terá de certeza feito a todos os seres criados noutros mundos, colocou a forma de poder provar a fidelidade daqueles dois seres perfeitos que tinha acabado de criar e que, dos quais a única coisa que ele queria é que eles enchessem a terra e fossem felizes ao seu lado. E coloca uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. E lhes diz de tudo o que está aqui, que era uma imensidão de coisas boas que Deus lhes tinha dado, podem comer e usufruir, menos desta. Esta pertence-me a mim. Era a liberdade de escolha. Aí ele ia provar que, efetivamente, eles eram capazes de escolher. Satanás, agora já não era Lúcifer, era Satanás, não ficou nada contente com tudo isto, porque, na prática, Satanás estava, como nós dizemos na linguagem corrente, ressabiado. E ele queria, com toda a sua força, magoar Deus. E sabia que uma forma de magoar Deus é magoar as suas criaturas, os seres que Deus criou e que ama profundamente. E claro que todos nós sabemos o que é que ele fez e como o pecado entra neste mundo. Eva quis fazer o mesmo que Lúcifer, saber mais do que Deus, saber tanto como Deus. A curiosidade é mesmo a curiosidade por aquilo que eventualmente está escondido, por aquilo que pode até ser muito interessante nós sabermos, que é a curiosidade que nós muitas vezes também temos e que nos leva por caminhos que não são os caminhos corretos. Eva, por essa curiosidade e por essa exaltação de querer saber mais, acaba por cair no enredo de Satanás e acaba por levar Adão de uma forma consciente, por opção também, por uma decisão também dele, porque Adão podia ter dito, eu não quero. Mas ele decidiu entre Deus e Eva. Tomou a decisão errada. Temos aqui mais uma intervenção. Aí ali atrás primeiro. Bom sábado. Temos que lembrar que Deus é um pai. E quando nós pensamos como pais, a todos os pais que cá estão, nós podemos perceber a grandeza de Deus. Deus deu à humanidade a oportunidade do livre-arbítrio ao ser humano para decidir, e quando nós decidimos somos identificados numa posição verdadeira.
Agora, quando nós estamos identificados numa posição verdadeira, é como quando eu chego a casa e a minha filha escreve uma folhinha e diz: pai, eu amo-te. Ela teve a oportunidade maravilhosa de expressar um sentimento por o livre-arbítrio de decidir: eu amo-te. Agora, isso leva-nos a Deus, porque nós decidimos e temos essa posição maravilhosa. Se a humanidade lograsse perceber que o livre-arbítrio é um grande poder que Deus dá ao ser humano de identificar-se com um pai sendo nós filhos, quando Deus faz a sua entrega na cruz, nos faz filhos, certo? Nos faz filhos, só entramos no plano dele. Mas também temos que perceber que o livre-arbítrio, se realmente fosse entendido pela humanidade toda, não se ia perder uma só alma. Porque o mundo ia lograr perceber que o plano de Deus tem um sentido de adoração, mas tem todo o sentido numa adoração verdadeira, que é também através do amor. Eu queria identificar a Deus que esse plano do livre-arbítrio é totalmente maravilhoso. Não há outra palavra a dizer que é um plano totalmente maravilhoso e esplêndido. Mas temos que ver isto com os olhos centrados totalmente, que Deus é o nosso Pai. Deus podia ter nos erradicado. Deus podia ter erradicado o mal. Mas também hoje nós, na humanidade e na ciência e no conhecimento que hoje em dia existe, não ia poder a humanidade perceber a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, Deus, o livre-arbítrio, Deus uma identificação. Identifica-nos. Agora, a pergunta é: quem de nós quer ser hoje? Em que posição queremos ser identificados? Como filhos ou como não filhos? Perdendo uma oportunidade de salvação só por não ter rendição. É aquilo que a humanidade hoje não logra perceber. Agora é aqui à frente. Bom dia a todos, feliz sábado. Bom dia. No céu, no grande conflito, né, nesse sistema cósmico, a pergunta era: quem seria o centro da adoração? E dentro desse universo a gente entende com perfeição que existem atributos comunicáveis ao homem, que é amor, tranquilidade, paz, mas tem atributos incomunicáveis que só Deus tem para si, Ele retém para Ele. E entre essas é a sua onipotência, onipresença e onisciência. Então, o que acontece? Quando eu li essa parte aqui, eu peguei para mim esse fato porque eu achei muito interessante. Como é que num ambiente celestial, como é que num ambiente onde a perfeição existia, como é que surge o pecado? E eu recorri às fontes e me deu um deslumbre de como isso aconteceu e por que isso surgiu. Irmãos, observe que quando isso surge, vem através de uma faísca. A Senhora White diz que os pensamentos do Lúcifer até então, eles eram pequenos, eram minuciosos. Mas ele fez algo que nós hoje deveríamos fazer assim que acontecesse conosco. Era dissipadamente. Ele alimentou no seu coração, ele deu amplitude a isso e chegou ao que chegou. E para que você prove para alguém que ele está errado, dê a ele tempo para que seus planos amadureçam. Então, assim, já que o centro da adoração, ele queria isso para ele alimentou isso de uma maneira que aconteceu o que aconteceu. Então, o que acontece? Lúcifer, aquele ser angelical, perfeito, né? Ele também era, não diria adorado, mas ele tinha suas atenções. Simplesmente ele se envaideceu. Então, ele não foi expulso do céu porque simplesmente ele era bonito, então porque ele estava embriagado, então porque ele traiu a esposa. Era porque o orgulho estava em seu coração. O orgulho é algo tremendo. Se você e eu, agasalhar um pouquinho desse egoísmo no seu coração, tenha cuidado, porque é um problema. Eu cheguei um pouco atrasado, mas a parte de segunda-feira, você já está segunda-feira, não é? Sim. Isso, segunda-feira. Eu fiquei assustado quando eu li essa parte de segunda-feira, porque até então, eu tinha entendido que Satanás simplesmente ele transformou-se, na serpente. Mas no livro História da Redenção, ali diz muito claro que ele entrou dentro da serpente. Então, é passo a passo. Para que ele se envolvesse com os animais, simplesmente ele aparentou ser um deles.
e em seguida ele fez a primeira, né, manifestação médium que houve na Terra, né, a sessão espírita. Então, olha que sutileza. Enganou os anjos no céu, né, tentou enganar a divindade e logo em seguida enganou Adão e Eva. Irmão, isso é um problema sério. O pecado sempre será ilógico e irracional. Sempre. Você não consegue explicar isso a detalhes, sabe? Você não consegue entender de maneira completa como é que surgiu isso, como é que aconteceu isso. Até mesmo com nossos primeiros pais. Como é que naquele ambiente favorável, como é que naquela situação confortável que eles viviam, como é que ainda assim abre esse espaço para que entrasse o pecado. Na lição ainda de segunda-feira, Manel, já te passo. Faz-nos aqui uma pergunta em baixo. Que princípio fundamental do grande conflito nos ensina estes versículos? E então 2 textos que eu gostaria de citar esta manhã. Nós conhecemos Josué 24, capítulo 15. Josué também fez uma pergunta ao povo, como nós também temos que decidir de que lado queremos estar. Josué pergunta ao povo: escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em 1 de Reis 18, 20 e 21, também conhecemos a história, portanto, de Elias no Monte Carmelo. Portanto, os profetas de Baal, ele mesmo diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Baal, serviu. Nós também temos que fazer essa decisão, essa escolha. Manel. Vem precisamente nesse sentido e nessa decisão. Queria só, e sem demorar muito, porque o tempo está quase a terminar, Pois está. que no início da lição de terça-feira diz: viu tudo quanto tinha feito e era muito bom. E isto é relativamente à criação à terra, e foi quando começa o relato. Mas eu acredito que Deus, quando criou os anjos e criou o céu, terá dito exatamente a mesma coisa. Porque é que eu faço esta afirmação? Porque às vezes nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência fraca de desculpar quer Satanás, quer desculpar Adão e Eva porque eram novinhos, ou eram pequenininhos, ou eram imaturos. Atenção, Lúcifer era a pessoa, era o ser criado, não a pessoa, o ser criado mais inteligente que existia no céu. Por isso ele assim vai descendo. Adão e Eva eram ser criados à semelhança de Deus. Por isso, com uma capacidade intelectual que nunca nenhum, ou nem todos nós juntos, conseguiremos atingir. A intelectualidade que tinham Adão e Eva. Contudo, Adão e Eva, e eu só me apercebi isto esta semana, e peço desculpa se alguns dos irmãos já tinham chegado a esta conclusão, perdoem o meu atraso, mas só ao estudar a lição desta semana é que eu percebi uma das características do pecado de Adão. Se Eva quis saber o que Deus sabia, Adão quis executar o que era por direito de Deus executar. Lembremos que o pecado de Adão foi pecar para morrer juntamente com Eva. Porque não encontrava... Porque ele a amava. Porque ele a amava e ele tinha experienciado estar sozinho e ele não queria perder essa oportunidade. Então ele decide executar, por falta de fé, aquilo porque ele não sabia quais eram os planos que Deus tinha. Ele não sabia, se nós lermos os patriarcas e profetas, que se só Eva tivesse pecado, Deus lhe daria outra mulher a Adão e continuaria o mundo sem pecado e só Eva pereceria. E é aqui o aspecto que conclui ou conflui os dois pecados de Adão. Lúcifer. Lúcifer quis ser como Deus, pensar como Deus e executar uma alternativa ao plano de Deus. E o nosso pecado hoje em dia é exatamente a mesma coisa. Entendemos que sabemos os desígnios de Deus e queremos executar em vez de Deus. E isso é que é a verdadeira idolatria. Há um senhor lá embaixo também que quer dar o seu. Pois, quanto a Deus, nosso Deus, Deus é amor. E nunca Deus podia eliminar o diabo. Não deixava de ser amor. E quem não se ama somos nós, porque Deus enviou Cristo, como sabemos a história toda, no definir. E Cristo ensinou-nos a rezar entre
podemos rezar dialogando com Deus, tanta coisa, imensas coisas. Dialogando é rezar. Mas uma das orações que Ele nos ensinou, Cristo, foi o Pai Nosso. E nós rezamos, eu rezo o Pai Nosso e a certa altura eu digo, perdoai as minhas ofensas como nós perdoamos. Será que nós perdoamos ou estamos a enganar a Deus Cristo? Será que no nosso íntimo perdoamos ou mantemos o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, o nosso ciúme, a nossa inveja e por aí fora? Ora, as grandes forças do mundo neste momento estão-se a gladiar. Deus não se mete no assunto, porque quem está a gladiar é quem tem entre si a inveja, o ciúme, o poder e tudo isso. É o maligno, portanto não é Deus. Deus é amor e não se entende, eu não entendo como é que se Deus é amor e Cristo vem-nos dar esse testemunho, e como é que nós cristãos, repito, nós todos cristãos estamos divididos, não nos amamos. É só esta interrogação e podia dizer mais, mas fico por aqui. Obrigado. Na lição de quarta-feira faz-nos assim uma pergunta aqui mais ou menos no meio. Já alguma vez se perguntou se Deus realmente o ama? Já fizemos essa pergunta a Deus, se Deus nos ama? Então, Helena White diz que nós devemos de olhar constantemente para a cruz. E aí o seu grande amor que Ele verteu por cada um de nós está nessa cruz. E nós, portanto, Deus protege-nos de tudo. E Isaías, todos conhecemos Isaías 53, onde ele diz que desse Deus de amor foi moído por quê? Pelas nossas iniquidades. O pecado que caía sobre cada um de nós, ele tomou para si. E é através do seu sangue que o Senhor Jesus nos liberta e um dia, assim, através desse sangue, possamos estar na pátria celestial. Passamos para a lição de sexta-feira, de quinta-feira. Paula. Que temos então tudo isto que aconteceu com Lúcifer, que aconteceu com Adão e Eva, tudo isto tinha por um pano de fundo o plano da salvação. Deus, no seu amor, tinha que, efetivamente, ter uma solução para tudo isto, senão não seria Deus. E o plano da salvação vem, e já falámos aqui, através daquilo que acontece em que Deus dá ao seu Filho unigênito, Jesus propõe-se a fazer aquilo que era necessário para que os seres criados pudessem alcançar a salvação. E Jesus diz, eu vou e vou estava traçado um plano e eu vou cumprir esse plano. E nós sabemos que a primeira profecia que aparece em Gênesis, em que Deus diz à serpente, tu serás, a tua semente e a semente da mulher serão antagónicas, tu verás a tua cabeça esmagada, morderás o calcanhar da mulher e a mulher te esmagará a cabeça. Esta profecia indicava que Satanás não iria nunca prevalecer, nunca iria vencer. Essa é uma profecia messiânica. É messiânica. Portanto, e o fruto desta mulher, que no fundo nós sabemos é Jesus, veio cumprir o seu papel e veio permitir que cada um de nós que aqui está sentado, todos aqueles que já viveram e aqueles que ainda possam vir a viver, possam um dia ter a salvação. Foi através da sua morte e da sua ressurreição que Satanás foi completamente derrotado. E aquilo que o Manuel Cordeiro disse há bocado é verdade. Nessa altura os anjos compreenderam o caráter de Satanás. Perceberam. Porque eles viram o horror que Jesus sofreu naquela cruz. Eles sentiram o horror de Jesus.
e perceberam quão mau é o pecado e que eles não queriam mais. Jesus, neste momento, é o nosso sumo sacerdote. Jesus continua a amar-nos profundamente e a defender-nos junto do Pai. Continua a ser aquele que vem ao nosso encontro quando nós caímos, quando, como dizia aquele irmão, quando nós não conseguimos amar o outro. Jesus está do nosso lado para nos ajudar a perceber e ajudar-nos a chegar a esse amor. Porque Ele próprio é amor. Ele é o nosso sumo sacerdote e o que Ele está neste momento, o que Ele fez durante a sua vida foi dar-nos a conhecer este Pai amoroso, cujo caráter tinha sido posto em causa por Lúcifer. Jesus, na sua vida, veio-nos mostrar o Pai, o caráter do Pai. Veio-nos mostrar aquilo que o Pai fez por cada um de nós, através dele. E neste momento continua a lutar por cada um de nós, junto do Pai, dizer: eu morri por ele, mostra-lhe as marcas. Eu morri por aquele, por aquele, por aquele. Apesar deles não serem perfeitos, apesar deles serem pecadores, eu morri por eles. Eu quero-os perto de mim, eu quero trazê-los comigo, para o pé de ti, para que possamos todos viver neste ambiente de amor pleno e de felicidade, que no fundo foi o que Deus sempre quis para todas as suas criaturas. Felicidade na sua presença e uns com os outros. Paulo, aos Hebreus 4, versículo 16, diz-nos o seguinte: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a fim de sermos ajudados num tempo oportuno. E eu agora gostaria de ler um texto, que a nossa lição já está a acabar, em 2 de Pedro 3, versículo 9. Pesados irmãos, é uma promessa que o Senhor nos dá para que nós possamos chegar ao trono da graça. Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Portanto, a longanimidade do Senhor, o amor do Senhor é o seu grande propósito para que nos possa salvar. Satanás é o contrário, quer levar o maior número de pessoas à perdição. Deus não, Deus quer salvar-nos a todos. Nesta lição, irmãos, nós percebemos que há um grande conflito do qual nós somos protagonistas. Este conflito, grande conflito, começou, mas ele vai acabar. Deus prometeu e é uma das lições que nós tiramos desta lição. Vai acabar. Também percebemos que é um conflito cósmico, que é um conflito a nível espiritual. Aqui é um conflito que nos diz a quem é que nós vamos adorar. Falámos nisso durante a lição. E, finalmente, é um conflito que nos diz que bem e mal não podem coexistir. Muitas pessoas acham que para que o bem possa vir ao de cima tem que haver o mal. Enganam. Bem e mal são incompatíveis. Onde houver bem não pode haver mal. Onde houver luz não pode haver trevas. Portanto, não nos enganemos a dizer que é necessário haver o mal para que possamos ter o bem. Não. O bem vem de Deus, o mal vem de Satanás. Não nos enganemos e não entremos em fábulas, coisas que vamos ouvindo por muitas teorias e muitas ideias que existem hoje em dia no nosso mundo. O bem é o bem, o mal é o mal. Este conflito vai terminar. Deus prometeu-nos e vai cumprir. E nós o que temos que fazer é tão simplesmente aquilo que Deus nos pede. Que o amemos a Ele acima de todas as coisas e de tudo, de todo o nosso coração, com toda a nossa força e entendimento, e que amemos aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, como a nós próprios. Desejo a todos um feliz sábado. Eu só gostaria de dizer, para terminar, 2 palavras. Nós já temos um vitorioso. Venceu na cruz de Calvário, mas já temos um derrotado. Satanás está derrotado. Thank you.